Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal, se vocês são novos. Olá, meu nome é Mariana, mas vocês podem me chamar de Mari, e hoje eu tô aqui para falar como eu consegui o meu estágio na França. Bom, antes da gente começar a parte sobre o estágio, eu quero falar um pouquinho como eu vim para a França, né? Para aqueles que não sabem ainda, eu faço faculdade de Engenharia Mecânica na UFRJ e eu vim para a França para passar um ano para fazer um intercâmbio acadêmico simples. Então não é duplo diploma, eu não vou ganhar um diploma da França no final desse meu intercâmbio, é só um intercâmbio de um ano simples mesmo, nada demais. E aí, para você conseguir fazer um intercâmbio, vai depender da sua faculdade, né? No caso da UFRJ, existem vários editais diferentes, ou seja, vários programas diferentes que vocês podem se inscrever online para participar desse edital, e aí você vai concorrer pelas vagas com outros alunos. Então, vai depender do seu CR, então a sua nota na faculdade, também vai depender das atividades extracurriculares que você fez durante o seu período na faculdade, e também de algumas outras coisas, tipo carisma, que é sempre um fator importante em qualquer tipo de competição. Vocês sabem que o carisma é uma coisa importante. Enfim, vocês podem então se inscrever online para esses editais que aparecem em diversos períodos diferentes do ano, mas principalmente eles começam a aparecer lá em junho, julho, eu acho, se eu não me engano. E vocês podem procurar, se vocês forem da UFRJ, por exemplo, engenharia, vocês podem procurar no site da DARI, D-A-R-I, ou então do DRI, que são duas entidades da UFRJ que tomam conta desses editais para a seleção de alunos para o intercâmbio. Então, existem alguns tipos diferentes de editais, tem para intercâmbio simples de um ano, que foi o que eu fiz, tem de 6 meses também, e tem o duplo diploma, que geralmente são 2 anos, e você pode ganhar bolsa. Então, independente do tipo de intercâmbio, eu acho que tem bolsas disponíveis, mas para ganhar a bolsa é uma coisa um pouco mais difícil, porque você tem que ter uma nota muito alta, e você tem que ter feito várias atividades extracurriculares durante a sua estadia na faculdade. Então, o nível de competição é um pouco mais alto nesses casos. O meu caso especial foi bem diferente porque eu participei de um edital da Rede Magalhães e aí esse edital ele é para um ano ou 6 meses, eu escolhi um ano. Então eu vim para a França no intercâmbio de um ano, fiquei 6 meses na École Centrale de Nantes. Depois desses 6 meses a gente faz um estágio e aí os últimos 6 meses então são exclusivamente para o estágio. No caso, pelo menos aqui da França, foi assim para mim. Então foi assim que eu vim para a França. Eu vim em agosto de 2019 e o meu intercâmbio era para acabar em setembro desse ano, então setembro de 2020. No entanto, por causa da quarentena e tudo que aconteceu, o meu estágio foi adiado. Ele era para começar em abril de 2020, mas começou só agora em setembro de 2020. Então o final do meu intercâmbio foi empurrado para o final de fevereiro de 2021. Então é nessa época mais ou menos que eu vou voltar para o Brasil e continuar os meus estudos lá na UFRJ. Mas enfim, agora que vocês sabem mais ou menos como aconteceu esse intercâmbio para mim, eu vou falar como eu consegui meu estágio. O ano acadêmico aqui começa em setembro, e aí ele costuma terminar no final de março. Então, se vocês estiverem no terceiro ano da faculdade aqui na França, por exemplo, que é o que eu estava fazendo, né? Eu estava no terceiro ano, vocês começam a procurar estágio entre novembro e dezembro do ano anterior. Então, meu estágio começaria em abril de 2020, eu comecei a procurar o estágio em novembro de 2019. E como é que eu faço para procurar esse estágio? Bom, primeiro que normalmente as faculdades aqui na França, elas têm uma plataforma com várias vagas de estágio disponíveis e também os professores, pelo menos lá na Centrale de Nantes, mandavam um e-mail para a gente com oportunidades de estágio, porque eles sabiam que a gente estava procurando ativamente por um estágio para o ano seguinte. Então isso já ajuda bastante, mas você também pode procurar um estágio independentemente, não precisa só procurar na rede da faculdade ou através dos professores. Eu, por exemplo, o estágio que eu consegui foi na empresa chamada Michelin, eu acho que vários de vocês já conhecem, é uma empresa de pneu, e eu fiz o processo independente assim da faculdade e também dos professores. Eu entrei lá no site da Michelin e eles têm uma plataforma que é só para mostrar as vagas de estágio disponíveis ou as vagas de emprego disponíveis. E aí eu me inscrevi em 4 vagas diferentes para estágio. Vocês podem se inscrever em quantas vagas vocês quiserem. É claro que tem uma coisa também. Tem algumas empresas que não gostam quando vocês aplicam para várias vagas diferentes em setores diferentes, porque aí ela acha que você não está
procurando uma vaga específica, você está tentando qualquer coisa e aí elas não se sentem muito confortáveis de te empregar. No entanto, a Michelin não foi assim. Já tinham me falado que você poderia escolher várias vagas de setores diferentes, que não teria problema. Então, eu me inscrevi para 4 diferentes. E o meu perfil acadêmico combina muito com as vagas que eu escolhi, porque para você se dar bem nessa área, você precisa ter um conhecimento de dinâmica veicular, que é uma coisa que já ajuda bastante na hora de fazer as entrevistas e também ter um conhecimento maior sobre a área. E uma coisa que me ajudou muito, e foi um diferencial que eu imagino, né, dos outros candidatos, é que eu fiquei 2 anos em uma equipe de competição de carro elétrico lá na UFRJ. Então, eu e mais 20 alunos, ou 25 alunos, a gente construiu um carro elétrico durante 2 anos, na verdade 2 diferentes. E isso me ajudou muito porque me deu bastante experiência na área e também uma coisa que fica muito, muito legal no currículo. Então, acho que foram esses 2 pontos principais que deram destaque, assim, para o meu currículo. E, além disso, a especialização que eu escolhi aqui na França foi modelização e simulação em engenharia mecânica, que é uma das especializações mais difíceis daqui, eu devo dizer. Então, isso foi outra coisa que realmente deu um diferencial legal no meu currículo. E aí, enfim, depois dessa primeira parte que você se inscreve pelo site para a vaga que você quer, você espera um tempo para eles responderem se o seu perfil foi selecionado ou não para a próxima fase. Então, no caso das 4 vagas, o meu perfil foi selecionado e aí passou para a fase de entrevista. Aqui na França, muitas vezes você acaba se mudando de cidade para fazer o seu estágio. Então, por exemplo, eu estava morando em Nantes e eu me mudei para outra cidade para fazer o meu estágio. Então, muitas vezes não é possível fazer uma entrevista presencial. Você pode fazer uma entrevista por Skype ou Zoom, que é uma coisa que está acontecendo cada vez com mais frequência aqui, também por causa da quarentena. Ou então você pode fazer uma entrevista por telefone, que foi o que eu fiz. Então, todas as minhas 4 entrevistas foram por telefone, tudo em francês, tá? Porque a vaga é em francês. E aí eu vou explicar um pouquinho como é essa entrevista. Basicamente, tem 3 partes principais. A primeira parte, o entrevistador se apresenta e também apresenta um pouco da empresa, da equipe que você vai trabalhar e também comenta um pouco sobre o estágio e os objetivos. A segunda parte, ele pede para você se apresentar e para você explicar um pouco do seu percurso acadêmico, o que você fez na faculdade, o que você estudou, outras coisas que podem ter sido feitas fora da faculdade. Por exemplo, eu fiz um curso de dinâmica veicular de 1 semana lá em Recife, quando eu ainda estava no Brasil. Então isso foi uma outra coisa que me ajudou bastante a ser selecionada. E aí a terceira parte, que é a parte que eu considero a mais difícil e a que me deixou mais nervosa, é a parte técnica. Então a maior parte das entrevistas aqui na França tem essa parte técnica, na qual os entrevistadores fazem perguntas específicas sobre um tema da engenharia, por exemplo, e aí você tem que responder com o seu conhecimento. Então é como se fosse um teste para ver se você realmente sabe o que você diz que sabe. Então, para mim, no caso, eles perguntaram sobre simulação em elementos finitos. Eles pediram para eu resumir o que era essa simulação. E aí eles também me pediram para fazer um passo a passo que os engenheiros devem seguir para conseguir fazer uma simulação em elementos finitos. Eles também pediram para eu falar um pouco sobre o que eu aprendi no meu curso de dinâmica veicular. Então, por exemplo, eles pediram para eu explicar um pouco o que é saída traseira ou saída dianteira, qual é o pneu que tem maior esforço durante uma curva, quais são as forças que estão relacionadas com um carro em uma curva, né? E também me pediram para falar um pouco sobre hidroplanagem. Então, por exemplo, eles me pediram para explicar qual é a força ou a pressão mínima exigida para que haja hidroplanagem. Eu não sabia responder essa pergunta e muitas vezes vocês não vão saber responder a pergunta. Mas aí o bom é que eles tentam te direcionar para a resposta certa. Então eles começam a falar, mas por exemplo, você sabe que o pneu, no pneu tem uma força por área, né? Então tem uma pressão, não sei o quê. E aí eles começam a tentar realmente te direcionar para a resposta certa, até que você acerte, ou então você chegue perto da resposta. Senão eles também explicam. E aí, as minhas primeiras 3 entrevistas eu fiz essa parte técnica e foi mais ou menos isso que eles me perguntaram. E a 4ª entrevista, que foi para a vaga que eu acabei escolhendo no final, o entrevistador ele acabou esquecendo de fazer a pergunta técnica porque ele ficou muito animado, porque conseguiu encontrar alguém que encaixava com o perfil que ele estava procurando. E recentemente eu descobri também que não tinha tanta gente assim
procurando essa vaga, então ele meio que me selecionou direto e ele acabou pulando essa parte técnica, né? Eu também sei que normalmente você tem uma entrevista com o cara que quer te empregar e também com o chefe dele, só para o chefe confirmar que é um bom candidato para a vaga. Só que como eu estava entre 4 vagas diferentes e eu tinha sido selecionada para as 4 na mesma empresa, eu acabei falando para ele, olha, eu não sei se eu fizer uma próxima entrevista e não for selecionada, se eu vou querer continuar nessa vaga ou não. Eu tenho outras opções de vaga que eu já sei que eu fui aceita. E aí ele falou, não tem problema. Eu falei com o meu chefe, você não precisou fazer outra entrevista, você fez essa entrevista comigo e se você quiser esse estágio, ele é seu. Então eu acabei selecionando essa vaga mesmo, que é na parte de pré-design de pneu. Então eu tô tentando otimizar algumas etapas do design da criação de pneus novos. Mas enfim, foi mais ou menos esse o percurso que eu fiz para conseguir o meu estágio e é mais ou menos isso que você faz para todos os casos, para todas as empresas da área de engenharia, pelo menos, pelo que eu saiba. Então é muito parecido para todas as vagas. Primeiro você vai procurar um meio de se inscrever, pode ser online ou pode ser por correio ou então por telefone. Vai ter que ver o método que está disponível para você se inscrever para uma vaga nessa empresa que você está querendo trabalhar. E aí, a segunda etapa, se o seu perfil for selecionado, vai ser a entrevista, então, que tem 3 partes, a parte de introdução sobre a vaga, sobre o entrevistador, a apresentação que você faz sobre você mesmo e sobre o seu percurso acadêmico, e a terceira parte, que é a parte técnica. Então, eu sugiro que vocês estudem para a parte técnica, tá? Vocês escolham uma vaga de estágio que vocês tenham realmente interesse, estudem a área de conhecimento dessa vaga e também estudem um pouco sobre a empresa em si, para caso eles façam uma pergunta, vocês saibam responder. E também, caso eles façam a famosa pergunta de por que você quer trabalhar aqui, você tenha alguma ideia da resposta que você vai dar, né? Enfim, gente, foi mais ou menos isso que eu queria explicar para vocês. Não sei se vocês têm perguntas específicas sobre esse tópico, mas se vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Vocês devem ter percebido que eu tô respondendo muito menos do que antes. É porque eu tô com pouquíssimo tempo para mexer no YouTube. Quando eu tenho tempo, eu acabo gravando vídeo e editando, então não tenho tanto tempo assim pra responder os comentários. Mas em vídeos como este aqui, que eu sei que tem algumas perguntas bem técnicas, bem específicas, eu vou tentar ao meu máximo responder todo mundo, tá? Se eu não responder aqui, me manda uma mensagem no Instagram, porque eu respondo sempre pelo Instagram quando vocês me mandam mensagem diretamente pra mim, tá? Então vocês podem mandar pelo meu Studgram, que é Estúdio Brio, ou então vocês podem mandar pro meu Instagram pessoal, que é Mariana_Pereira308. Eu tô usando mais o Estúdio Brio agora, tô postando todo dia. Então, se vocês quiserem mandar mensagem mesmo, eu sugiro que vocês mandem por lá. E também me sigam lá, porque a gente está começando a ter uma rede de pessoas um pouco maior e eu gosto de compartilhar com vocês um pouco da minha rotina aqui da França. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. A gente está quase chegando a 15 mil inscritos e quando a gente chegar vai ter uma surpresa muito legal para vocês. Então, não se esqueçam de se inscrever. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais!